Salve, filhos das sombras! Estamos de volta no segundo podcast que estamos fazendo aqui e o tema é: a espiritualidade não vai salvar a sua vida. Baseado no tema de hoje, eu me recordo de um case que está fresco que aconteceu ontem, temporalizando esse vídeo aqui. Enfim, uma cliente entra em contato ontem comigo, estava com dores de dente, justamente me consultando ou pedindo aí uma consulta com os Exus que trabalham comigo com relação à dor de dente dela, alegando que isso poderia ser uma demanda. Demanda de dor de dente, essa é nova, eu nunca tinha visto essa aí é nova. Isso foi uma gargalhada de Exu? Isso daí é totalmente maluco. Mas eu acho interessante esse lance da espiritualidade não vai salvar a sua vida, porque quando as pessoas elas estão no começo das suas vidas espirituais, conhecendo a Umbanda, Quimbanda, Candomblé ou Espiritismo, seja lá qual vertente você gosta, a gente tende realmente, de fato, a achar que tudo é espiritual, né? Tudo que a gente traz e tudo que vem na vida da gente é espiritual. Então a gente começa a ver sinais onde não existe. Pensei que fosse até uma metáfora, né? Tô com uma dor de dente, vou ali no Exu resolver. A gente vê muito isso mesmo. Muitos filhos, muitos adeptos procuram as entidades para falar de coisas supérfluas, né? Que no final das contas reflete muito mais, eu acho, que no que a gente é, no que a gente está se tornando, do que na espiritualidade propriamente dita. Porque o caminho espiritual, ele é muito voltado por uma questão também inconsciente, né? Quando você tem lá suas dores familiares, problemas com o pai, com mãe, seja lá qual for, quando você traz isso à luz da psicanálise, o Freud explica, o Jung também, para aqueles que têm a vertente junguiana, eu já sou mais freudiano, a gente tende a achar que a espiritualidade é como se fosse um pai, né? Uhum. Principalmente Exu, né? Principalmente Exu, Preto Velho, né? É um paizão, né? Que você chega lá, ó, papai. Teve uma época que eu achava que o Exu que trabalha comigo não me ajudava da forma que eu achava que ele tinha que ajudar. Então eu falei assim, quer saber? Não vou mais incorporar esse Exu. Sabe? Tipo uma questão, não vou mais trabalhar com ele, não sei o que e tal. Porque a gente que trabalha com a espiritualidade, queira ou não, temos demandas espirituais o tempo todo acontecendo. É diferente daquele cara que não trabalha com a espiritualidade. Quem trabalha com a espiritualidade tem demandas acontecendo o tempo todo, não por inimigos, mas às vezes inimigos astrais mesmo. Um Exu como um guardião e um protetor, eu não gosto muito dessa palavra protetor, porque tem muita gente que confunde com o lance do anjo da guarda, né? Eu acho que o Exu ele tem realmente esse papel de mestre. Só que o caminho ele é duro, né? O caminho ele não é fácil, é um caminho duro. Então eu, na minha ignorância, no meu ego gigante, achei que quem estava no controle era eu, né? Vamos descer um pouquinho a ladeira. No mesmo dia, ontem foram 3 cases interessantes. Uma outra consulente entrou em contato. Segundo ela, está num bom relacionamento com seu marido, casamento de longa data, e ela tem uma tatuagem, votos de amor, de adolescência. Ela tem o nome do marido tatuado, e o marido o nome da esposa. E ela também queria uma consulta com o Exu para a solução, para desatar esse nó ou o pacto que eles fizeram, porque segundo ela, quando ela desencarnar, ela quer se desvincular. E aí? Exu também vai entrar para solucionar isso? Eu confesso que eu disse a ela, tem uma solução, você pode amputar o seu braço, e ele amputar o braço, a gente soluciona. Claro que eu estou sendo ácido e sarcástico na minha resposta, mas o que talvez Exu diria sobre isso? Freud, ele diz que o medo é desejo. O desejo dela é, de fato, estar com o marido, né? Amarrar o marido, né? Controle. Ou não estar, talvez inconscientemente tenha alguma coisa aí que precisa ser vasculhada. A gente sempre busca pai e mãe nas nossas relações, né? Relações, principalmente relações amorosas, né? Sempre tem pai e mãe. A gente brincava, né? Alguns anos atrás a gente brincava, falava, porra, transar com mãe não dá certo. Pai e mãe tem prazo de validade, já dizia minha primeira terapia. Transar com mãe não dá certo, porque às vezes o cara procura falando, perdi o interesse pela minha esposa. Claro, ela faz o papel de mãe para você dentro da sua própria casa, então se ela assume esse papel de mãe, o interesse vai embora. A sexualidade, ela tá muito ligada ao proibido, ao difícil, à conquista, né? A sexualidade, ela tá ligada a essa veia artística. Tanto é que os chakras básicos, eles têm a ver com questões artísticas.
Você pode ver que músicas relacionadas a tons mais graves são mais sexys, porque tem a ver com o chakra básico. Tipo, o cara não vai entender isso. A mulher tá fazendo o papel de mãe e vice-versa, né? Penso eu aqui hoje como dirigente de um espaço que cuida de vários pilares, o pilar ancestral, o pilar espiritual, o pilar emocional, o pilar comportamental. É importante que você que lida com espiritualidade olhe para suas questões emocionais, o que está lá no fundo do seu inconsciente, porque existem questões muito mal resolvidas entre pai e mãe, entre você com seu pai, com sua mãe, que estão lá no fundo, no fundo, no fundo do baú. Muitas vezes você está projetando para fora espiritualidade, situações do externo, buscando uma solução que está lá no interno. E isso, Exu talvez aponte como uma bússola, mas quem vai cavocar de verdade são processos de ordenança terapêutica, um bom psicanalista, uma boa psicanalista, um psicólogo, questões nesse sentido. Isso é um dos pilares, não estamos nem falando ainda em pilares ancestrais, que talvez a gente possa falar mais adiante, mas olhe para dentro, o que está ressonando em você, que você está buscando fora, tentando que Exu ou espiritualidade resolva para você. A gente estava falando informalmente sobre um trabalho que você estava avaliando se iria fazer ou se não iria fazer e tal, que era sobre uma senhora que envolvia essa questão de grana, envolvia essa questão de relacionamento, já que a gente está falando de cases de sucesso ou insucesso. Vamos descer a ladeira. Uma cliente entra em contato, ela bem doente já, saúde, com a idade bastante avançada, processo de quimioterapia e tudo mais, e ela está passando por um processo onde ela foi traída, o marido, segundo a narrativa dela, trocou ela por uma novinha. E a palavra dela é: eu quero que essa pessoa seja destruída, não o atual / ex-marido, e sim a amante. E novinha. Sim, a amante sim, novinha. Sim, isso. E aí o Exu interroga ela e fala para ela: mas é isso mesmo que você quer? Sim, eu quero que ela seja destruída porque eu quero ele de volta. E ele interrogou mais uma vez: mas por que você não leva essas questões para a instância, na narrativa dele, para os homens da lei, né? Busca um advogado. Ela: não, eu quero que ela seja destruída. E aí Exu, de uma forma ácida e provocativa, diz o seguinte: por que você não contrata então um matador, né, para interromper com a vida, já que esse é seu desejo? Você quer vingança? Ela: não, eu não quero vingança, eu quero que ela seja destruída. Ela estava em negação. E aí ele fala: você está disposta a comprar essa briga? Com a saúde debilitada e tudo mais, você acha que simplesmente uma ação da espiritualidade, porque isso é possível também com ferramentas de ordenança de Exu, Pombogira, isso não vou negar que é possível, mas ele estava fazendo uma provocação. Por que você não leva essa instância para os homens da lei? E aí ela traz talvez um ato falho. Quem é da psicanálise vai saber porque o dinheiro do meu marido veio por vias ilegais. Então temos um buraco mais embaixo aí. E o mais interessante, ele reforça: você está preparada para uma briga deste nível? Vá pensar sobre. Deixou ela de molho, marcou um retorno para que ela possa ter uma outra conversa com o Sr. Tiriri. Ele não disse nem que sim, nem que não, que faria o trabalho, mas sim que ela refletisse até para ver se ela tem culhão de sustentar o que ela está pedindo. Quando você vai procurar lugares para que você faça um trabalho, seja ele qual for, você tem que entender que existe uma certa precaução para se fazer tudo correto. Então, tanto da nossa parte, que a gente também tem que se blindar no sentido de energias que possam nos destruir mentalmente, emocionalmente, fisicamente, tanto a pessoa. Então, eu acho que tem que esgotar, de fato, todas as vias possíveis para que aí a gente possa chegar e falar assim: não, beleza. Pelo menos da minha parte. Eu sei que tem muitos que fazem trabalho independentemente se vai dar certo, se não vai, seja lá qual for, o cara vai fazer. Só que eu acho que a gente tem que ser bem honesto, porque como você vai cobrar uma grana, na minha concepção tem que funcionar. Não tem essa, tem que funcionar. E para funcionar, tem uma série de situações anteriores a isso, para que a gente possa ver se tem caminho, se não tem, se vai dar certo, se não vai, para a gente certificar e de que
a coisa vai funcionar da melhor maneira para o cliente e para nós. Porque o cliente vai dormir, né? Mas a gente vai ficar. Dependência espiritual. Bom, eu fiquei 30 anos dentro da Umbanda. Eu acho que a Umbanda ela é uma das religiões que mais produzem dependência espiritual. Eu sei que os umbandistas vão ficar bravos comigo, mas... Deixa eu te cortar. Um dos senhores que vem em terra na minha ordenança das esferas negativas, ele tem uma fala ácida, vai doer para alguns, para o ouvido de alguns. Ele diz que a Umbanda está se tornando psicólogo de pobre. Eu sei que tem muito umbandista que nos assiste, enfim, amigos umbandistas, mas eu não tô falando mal da religião propriamente dita, tô falando mal do que se tornou. O que acontece? O consulente, ele vai lá como se fosse uma missa, né? Então eu acho que tem uma herança católica muito forte. Então o cara vai lá como se fosse uma missa e tal, e tudo bem, nada demais, mas a dependência espiritual ela se torna quando o Papa passe, né? O sujeito Papa passe. Então o cara vai lá toda semana, toda segunda-feira, toda terça, geralmente as giras vai na gira de Preto Velho, isso. Depois é de Caboclo, depois é sempre a mesma ladainha, né? É a mesma ladainha. E o cara vai lá, só toma o passe e vai embora. Então, quando você entra dentro de um terreiro, você pode notar que, se você for 3 vezes, você já vai notar que são as mesmas pessoas. Não gira muito. Por quê? Primeiro que a maioria dos terreiros não querem meter a mão em coisa séria para fazer. Esse é o ponto. E o segundo ponto é que não existe uma instrução correta do consulente. Ele vai lá, ele toma o passe, ele toma lá, algum conselho das entidades e ele vai embora. E aquilo fica alimentando ele de uma forma ao qual ele não consegue se virar sozinho. Algumas pessoas que vão nos assistir, então vão chegar à seguinte conclusão, né? Vão para o extremo. Então nenhuma casa presta, a religião não presta, a Umbanda não presta, a Quimbanda não presta, e o sacerdote não presta. Então é a função de uma casa, de uma ordenança com religião, enfim. A casa, ela não é o fim, a casa é o meio. Então a casa ela é importante para direcionar o caminho, para te mostrar as ferramentas, para te mostrar como é feito as magias, as ferramentas, coisas que vão melhorar o seu mental, coisas que vão, de repente, liberar o seu mental, trabalhar com as ferramentas de Exu ou qualquer outra entidade, ou orixá, que assim seja. Então a casa, ela não é o fim, ela é o meio. As pessoas tratam a casa como o fim, como portadora da chave, portadora da luz. Mas a casa, ela também está na busca da luz. A única diferença do sacerdote para uma pessoa que não é sacerdote é que ele tem uma responsabilidade a mais de dirigir um trabalho, de dirigir pessoas. Mas pode acontecer, muitas vezes, eu já vi isso acontecer, de que o sacerdote ele tem um conhecimento pequeno e às vezes os filhos têm muito mais conhecimento que o sacerdote. Só que o sacerdote acabou virando um vínculo com a espiritualidade. E acabou... Ele é a cola que aglutina esse egrégor, esse grupo de pessoas. E aí ele manifestou. Ele manifestou a casa, ele manifestou tudo. Através dele houve a manifestação. Mas não significa que ele é o fim. Não, ele não é o fim, ele é o meio. Eu vou pegar um exemplo aqui interessante. Quando nós iniciamos esse projeto, ao término do piloto, o seu Tiriri veio em terra. A primeira coisa que ele disse, até que enfim esse FDP aqui, meu cavalo, colocou a mão na massa para desenrolar o projeto aí, porque os caminhos estão abertos. Mas ele precisava colocar a mão na massa, que é sentar aqui, gravar, luz, fotografia, roteiro, estudar, isso é a parte humana. Eles estão nos apoiando, e aí ele complementou, pedindo que nós fizéssemos o trabalho que foi feito hoje, para assentar a energia. Então, existem ferramentas que foram firmadas hoje, consagradas, imantadas, para que a gente tenha sustentação energética. Eles apontam o caminho, mas quem teve que pôr a mão na massa do processo, nós dois aqui, para que a magia ocorra na vida. A magia desde de carregar, sem a magia de carregar o microfone aqui, sem a magia da luz, sem a magia que é nossa, humana, não vai acontecer. Tem Exu aqui, tem Pombogira, tem uma ordenança toda na casa, mas nada vai acontecer sem ação humana. A responsabilidade individual, ela tem muito a ver também com o estudo. A pessoa que quer trilhar o caminho
Umbanda, Quimbanda, Candomblé, espiritualidade em geral, e para trilhar o caminho você precisa estudar. Não tem outro jeito. Tem a oralidade, cada lugar tem a sua oralidade, que você só vai aprendendo lá. Por isso eu não acredito muito que você possa se tornar um grande médium de verdade sem pisar o pé no terreiro. Eu acho que tudo bem você fazer cursos online, legal, bacana, mas você precisa ir no terreiro, colocar o pé no chão, sentir a vibração do terreiro, estar lá como cambone, ou estar lá ajudando de alguma forma. Então isso eu acho que faz parte da sua responsabilidade. E depois, como médium, né, de incorporação, por exemplo, na Umbanda é muito comum você ter sua caixinha de vela, você ter as suas coisas ali e tal, para que a entidade possa vir da forma mais confortável possível. O cachimbo do preto velho é só o cachimbo para ele fumar? Por que ele fuma? Por que ele usa o cachimbo? Por que ele faz o que faz? Inclusive, eu gravei um vídeo no meu canal dizendo que o preto velho, propriamente dito, ele não é aquele velhinho tímido, aquele velhinho bondoso. Ele é aquele velhinho tímido e bondoso quando você tem no seu inconsciente questões relacionadas ao cristianismo. Aí ele é o cara da religião do colonizador. Mas quando você tira isso, ele muda a roupagem dele. Então, é de responsabilidade sua estudar esse tipo de situação para que você possa trazer as entidades com o maior benefício possível. A primeira vez que Pai Cipriano se manifestou aqui, eu falei, não é um preto velho, porque ele parece um Exu em terra. A vibração, eu entendia que era a vibração de Pai Cipriano, mas a forma arquetípica de manifestação, quem não conhece, fala, não, mas não está curvado, e ele andava ligeiro, sem cajado, não, é diferente. E me lembra uma outra coisa muito interessante. Uma vez em conversa com o Exu Pinga Fogo, de uma outra médium, eu perguntei para ele, seu Pinga Fogo, qual é a maior dificuldade de você trabalhar com o médium em terra? E ele disse o seguinte, médium burro, não burro no sentido de cavalo, o burro, como algumas ordenanças chamam, mas sim de médium que não estuda. Eu falei, é muito difícil o acesso do campo mental de quem não estuda. Então, a teoria e prática é extremamente importante. Estar num chão de terreiro, num barracão, estar numa ordenança, ajuda, te dá a oportunidade de colocar em prática aquilo que você aprende, mas é necessário que você faça a sua lição de casa e não dependa apenas de ensinamentos de guias, de sacerdotes, babalorixás, yalorixás e afins, estude também. Se você não quer ter a responsabilidade de trilhar o caminho espiritual, mas você tá afim de fazer um trabalho, pode procurar a gente, que a gente, põe a mão na massa por você. Instrumento mágico é muito interessante. Durante a nossa gravação aqui, eu falei, me senti vontade de dar uma pitada aqui. A fumaça, a magia da fumaça, ela expande o meu campo mental. Então, é como se uma voz dentro da minha cabeça gargalhasse e dissesse, eu estarei presente também nesses vídeos. Em breve, não sei quando, porque não depende só de mim, ele vai trazer algumas questões magísticas, né, para que a gente possa transmitir a vocês dentro daquilo que é possível pela lei, por ele. Enfim, eu falo pela minha ordenança e não duvido que o senhor Sete Catacumbas em algum momento se fará presente também. Opa, Laroê. Laroê. Imaginem o seguinte, um quadrante aqui, um quadrado. Em qual pilar está a minha necessidade? Pilar físico. Quem resolve questões de ordenança física? Consultor financeiro, um advogado, questões da lei, os capas brancas, como dizem aqui na espiritualidade, os médicos da terra, a dor de dente, primeiro passo, dentista, né? Depois a gente tem um segundo quadrante, o quadrante emocional, psíquico. Onde está essa instância? Talvez um psicólogo, um psicanalista, talvez até um psiquiatra, que está alinhado com a questão fisiológica, muitas vezes, mas com um desequilíbrio potencializado aí no campo emocional. Existe um quadrante ancestral, sobre a sua ancestralidade, que aí vai esbarrar com espiritualidade, mas existem oráculos, como búzios, oráculos de ossos, os ifás da vida, que vão olhar para suas questões de ancestralidade. E aí nós temos o último quadrante energético, espiritual, sobre a sua espiritualidade, que estará na instância espiritual. Só que muitas vezes você nem sabe
identificar esse quadrante, porque você está no meio daquela turbulência toda, e como é que você identifica? Aí entra um bom sacerdote, um babalorixá, um ialorixá, um dirigente de uma casa, e falando por nós dois aqui, aí nós poderemos lhes ajudar, direcionando através da espiritualidade. Qual é o meu caminho? E tem questões também, questões familiares fortíssimas, que são chamadas as maldições familiares. Às vezes, magias do passado que vão ressonando através do tempo, e quem paga são os filhos de sangue daquele cara. Então, sei lá, aconteceu alguma coisa lá com o seu tataravô, acaba prejudicando a família toda espiritual, né? Tipo, o filho do filho do filho do filho. Não é incomum a gente pegar magias feitas no passado, achar magias do passado, demandas do passado, seja ela feita ou não feita num terreiro, seja lá qual for, que aí você fala, caramba, minha família não vai pra frente, cara. Minha família não prospera. Meu tio é assado, minha mãe não sei o quê. Não, o que tá acontecendo comigo? Eu trabalho, eu faço as minhas coisas, eu estudo, o negócio patina. Parece que meu dinheiro, ele simplesmente ele some. Uma vez me procurou um rapaz dizendo, cara, eu ganho dinheiro pra caramba, mas meu dinheiro eu não consigo guardar meu dinheiro, eu não sei para onde vai meu dinheiro. E aí você entra nessa questão. Cara, você já fez um curso de orientação financeira? Você já fez isso? Bom, então, peraí, então vamos investigar isso aqui. Aí você vai investigar, tem lá um problema de ordem familiar, e aí eu tô dizendo espiritual falando, né? Espiritualmente falando, tem um problema de ordem familiar. Não tô dizendo que todos que tenham essa característica, às vezes você que tá assistindo, você pode achar, falar, caramba, eu sou esse cara. Mas não significa que seja de fato de ordem familiar. Mas que existem essas magias problemáticas do passado, isso existe. As dívidas ancestrais. Isso existe. E aí a gente pode fazer, de fato, um trabalho para acertar isso. Não é um trabalho tão complexo, mas dá para fazer tantas coisas. Magia, ela é maravilhosa, porque ela tá através dos séculos, e séculos, eu diria milênios, as pessoas fazendo essas magias e funcionando. Não é uma coisa que, o negócio não funciona. Funciona, a magia funciona, o negócio é forte demais. Eu sou o Fernando Gouveia, estamos nos despedindo. Muito obrigado por você que ficou até aqui com a gente. Comente, deixe seu comentário, compartilhe este vídeo e até a próxima. Quem me conhece pelo bordão, bom dia para quem é do dia, boa tarde para quem é da tarde, boa noite para quem é da noite. Eu sou o Fábio Nasa. Até a próxima, Laroê, salve todas as bandas. Laroê.